Olá, boa noite. Boa noite. Justiça decreta sigilo nas investigações da queda do avião com o ministro Teori Zavascki. Segundo a Força Aérea Brasileira, a caixa preta foi danificada, mas o gravador de voz está protegido. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ouve ministros e assessores de Teori. A ministra quer decidir os próximos passos da Lava Jato. E ministro Marco Aurélio Mello descarta a possibilidade da aeronave ter sido sabotada e diz que novo relator deve ser escolhido nas próximas horas ou dias. Justiça derruba a liminar que impedia a presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de disputar a reeleição. Policiais do DEIC vão atuar contra grupo de pichadores em São Paulo. E prefeitura recorre para aumentar os limites de velocidade nas marginais. São Paulo registra 3 mortes por febre amarela no estado. Donald Trump retira Estados Unidos de acordo com países do Pacífico. Decisão pode ajudar o agronegócio brasileiro, dizem especialistas do setor. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda, vamos conhecer os segredos da Cabala egípcia, uma ciência milenar que conquistou o mundo. Essa união de elementos e de estrela me dá a personalidade compulsiva familiar e aquilo que herdamos de nossos ancestrais. E no musical, tem homenagem ao grande compositor Altamiro Carrilho. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Justiça Federal decreta sigilo nas investigações sobre a queda do avião que matou Teori Zavascki e outras 4 pessoas. A decisão é do juiz Rafael Felice Pirro, de Angra dos Reis. A Polícia Federal e o Ministério Público já investigam o caso. Amanhã, testemunhas do acidente começam a ser ouvidas. E segundo a Força Aérea Brasileira, a caixa preta da aeronave tem danos, mas o gravador de voz está protegido. A caixa preta está em Brasília desde sábado. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, ligado à aeronáutica que investiga as causas do acidente, como o equipamento ficou debaixo da água, o aparelho deve passar, num primeiro momento, por um processo de secagem. Só depois os áudios das conversas do piloto serão degravados. O equipamento pode ser fundamental para esclarecer o que provocou a queda do avião. Os destroços da aeronave já foram retirados do mar e vão ficar numa área da FAB, no aeroporto do Galeão, no Rio, onde vão passar por uma perícia. O avião caiu no mar de Paraty na última quinta-feira. 5 pessoas morreram. Segundo a ANAC, a documentação do bimotor turbohélice modelo King Air C90 GT estava regular. O certificado era válido até abril de 2022 e a inspeção da manutenção anual válida até abril. O ministro Teori Zavascki foi enterrado no sábado à tarde em Porto Alegre. O presidente Michel Temer
Temer, a presidente do STF, Carmen Lúcia, e outros ministros da Corte e do governo participaram do velório. Já o corpo do empresário e dono do avião, Carlos Alberto Filgueiras, foi cremado em São Paulo. O piloto Osmar Rodrigues foi enterrado em Guaraci, no norte do Paraná, na tarde de ontem. A massoterapeuta Maíra Panas e a mãe dela, Maria Panas, foram enterradas hoje em Juína, no Mato Grosso. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, passou a segunda-feira conversando com ministros e assessores da Corte. Ela esteve boa parte do dia no gabinete que era usado pelo ministro Teori Zavascki. A ministra quer decidir até o final do recesso do Judiciário sobre os próximos passos da Operação Lava Jato. Uma das principais questões a ser resolvida é quem vai herdar a relatoria e como isso será feito. No final da tarde, Carmen Lúcia recebeu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A reunião não estava na agenda dos dois e ninguém falou com a imprensa. A assessoria da presidente do STF informou apenas que Janot foi prestar condolências pelo falecimento de Teori Zavascki. E segundo o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo, o novo relator da Lava Jato deve ser escolhido nas próximas horas ou dias. O ministro deu a declaração durante a entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Segundo Marco Aurélio, a escolha do novo relator deve ser rápida para não prejudicar a Lava Jato. Deve ser rápido porque procedimento criminal não pode ficar suspenso, sob pena de prejuízo, sob pena de um tempo em si ele militar a favor de possíveis envolvidos, prejudicando-se aí os interesses maiores da sociedade. O ministro também disse que a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, não deve homologar as 77 delações premiadas dos executivos da Odebrecht. O conteúdo está numa sala-cofre no Supremo. O ministro Teori Zavascki pretendia fazer a homologação dos acordos no começo de fevereiro. Pelo que eu conheço há muitos anos, da atuação da ministra Carmen Lúcia, ela procederá não à homologação, mas sim à redistribuição. Nós teremos, acredito, nas próximas horas ou nos próximos dias, nós teremos um novo relator. Marco Aurélio defendeu que o novo relator seja da segunda turma do Supremo, da qual Teori Zavascki fazia parte. Atualmente estão no colegiado os ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O ministro descartou ainda a possibilidade da aeronave em que estava a Teori ter sido sabotada. Eu descarto de início, qualquer ato de sabotagem visando atingir o ministro Teori Zavascki e, consequentemente, os demais ocupantes da aeronave. Tudo indica que o acidente decorreu do mau tempo na região, mas temos que esperar o processo administrativo que estará em andamento. E foi fatal. E o presidente Temer já começou a ouvir sugestões para a vaga de Teori no Supremo. No final de semana, ele se reuniu com o ministro Gilmar Mendes no Palácio do Jaburu. O nome indicado por Temer ainda precisará ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Alguns nomes já foram sondados para o cargo. Entre eles estão o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, a ministra-chefe da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, o procurador Luiz Antônio Marrei, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho, a secretária nacional de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, e o tributarista Heleno Torres. No enterro de Teori, Michel Temer falou que só deve indicar um novo ministro quando o STF definir quem será o relator da Lava Jato. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Michel Temer já decidiu que só indicará o substituto de Teori Zavascki depois que o Supremo definir o nome do relator da Lava Jato. Ainda assim, os aliados do presidente, que estão encrencados na investigação, encontraram um motivo para influir na escolha do futuro ministro. Descobriram que o escolhido de Temer pode alterar uma decisão tomada pelo Supremo no ano passado. Aquela decisão de que uma pessoa condenada na segunda instância do Judiciário deve ser presa, aguardando o julgamento de eventuais recursos atrás das grades. Para desestimular novas delações, a bancada anti-Lava Jato do Senado, com o PMDB à frente,
quer que Temer escolha como substituto de Teori Zavascki um doutor que seja contra essa prisão após a condenação de segunda instância. Por quê? Com o voto favorável de Teori Zavascki, a decisão do Supremo foi tomada em caráter liminar por um placar muito apertado, 6-5. O tema voltará ao plenário para o julgamento do mérito. E basta que o novo ministro modifique o voto de Teori para inverter o placar. Os políticos, como se vê, tornaram-se seres muito previsíveis. Eles comprovam a tese de que honestidade é mais ou menos como virgindade. Perdeu, está perdido. Não tem segunda safra. Boa noite. Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região libera a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição da Câmara. A decisão do desembargador Hilton Queiroz suspendeu a liminar que impedia Maia de concorrer a um novo mandato. O desembargador Hilton Queiroz afirmou que o judiciário não deve intervir em assuntos internos do Legislativo. Rodrigo Maia, deputado federal pelo DEM do Rio de Janeiro, preside a Câmara desde a saída de Eduardo Cunha do cargo e ainda não oficializou a candidatura. Há no Supremo um outro pedido para impedir a reeleição de Maia. A eleição para a presidência da Câmara acontece no dia 2 de fevereiro. Além de Maia, devem concorrer Rogério Rosso, do PSD, Jovair Arantes, do PTB e André Figueiredo, do PDT. E a situação continua tensa no Rio Grande do Norte. Houve uma tentativa de fuga durante a madrugada da penitenciária de Alcaçuz. Os detentos estão rebelados desde o último dia 14. Um preso foi baleado e socorrido. Durante o fim de semana, um muro de containers foi posicionado para dividir as facções rivais PCC e Sindicato do Crime. O governo diz que a construção de um muro permanente no local vai levar 15 dias. Equipes do Instituto Técnico de Perícia encontraram e recolheram partes de corpos de detentos que foram mortos na guerra de facções que tomou conta do presídio nos últimos dias. Para evitar fugas nessa madrugada, agentes efetuaram disparos e um preso foi atingido. Hoje, oficiais da Força Nacional de Segurança e agentes penitenciários encontraram o terceiro túnel escavado pelos detentos para tentar escapar do local. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil vai atuar contra grupos de pichadores. O prefeito João Dória, do PSDB, disse que pichações não vão ser aceitas na cidade. A ação do DEIC acontece justamente no momento em que o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, declarou guerra aos pichadores na cidade. Mas o secretário de Segurança Pública do Estado, Mágino Alves, negou que há uma relação. Governo do Estado, a prefeitura compete coibir esse tipo de ação. Então, não é um apoio à ação do nosso prefeito, que é uma ação absolutamente meritória, mas é uma obrigação do Estado combater esse tipo de ilícito também. Na semana passada, o prefeito em pessoa começou a apagar grafites na Avenida 23 de Maio, que foram financiados pela própria prefeitura em 2015, no mandato de Fernando Haddad do PT. Percorrendo a avenida, a gente percebe que alguns grafites foram preservados, já outras obras como esta receberam ademão de tinta cinza. A prefeitura diz que o critério para escolher quais murais seriam apagados era aqueles que foram vandalizados por pichadores. Mas aqui a gente percebe uma outra coisa, essa ademão de tinta está escorrendo e o colorido dos grafites voltou a aparecer. Quero deixar muito claro que o prefeito da cidade de São Paulo é absolutamente a favor da arte urbana através de grafite e de muralistas. E o prefeito de São Paulo é contra a pichação. E contra os pichadores nós vamos agir com absoluta intransigência. E a Prefeitura de São Paulo recorre da liminar que barrou o aumento da velocidade nas marginais Pinheiros e Tietê, que deveria acontecer na próxima quarta-feira. O prefeito João Dória disse hoje que espera que o recurso seja julgado amanhã por um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e que a decisão seja favorável à prefeitura, já que a mudança nas velocidades das marginais estava prevista para o feriado de quarta-feira. Só que na semana passada, uma liminar suspendeu a medida. O juiz Luiz Fonseca Pires chamou de retrocesso social aumentar o limite de velocidade e disse que faltam estudos e alternativas que garantam a manutenção dos níveis de segurança alcançados depois que os motoristas passaram a andar mais devagar.
Segundo dados da CET, em um ano, a quantidade de acidentes fatais nas marginais caiu pela metade. A ação contra o aumento da velocidade foi movida por uma associação de ciclistas. Quase uma semana após o conflito entre a Polícia Militar e usuários de drogas na Cracolândia, o clima ainda é de apreensão para quem passa pela região. E ao redor de um dos locais com maior presença de dependentes químicos, o governo de São Paulo promete agora construir mais de 1.000 unidades de moradia popular. Os funcionários da loja de sapatos tentam retomar a rotina, mas nem tudo foi arrumado até agora. Algumas vitrines ficaram quebradas e muita mercadoria saqueada. A loja de equipamentos de iluminação também tinha sido revirada. Ninguém quis gravar entrevista com medo de represália. Quase uma semana depois do confronto entre policiais e usuários de drogas da Cracolândia, as ruas que concentram o maior número de dependentes químicos continuam iguais. Para os moradores e quem trabalha na região, o clima ainda é tenso. A gente vive em constante, vigilância, porque realmente, a situação é crítica. Eu tenho medo e tenho dó ao mesmo tempo. É uma coisa muito ambígua. A confusão foi na noite de terça-feira passada. A tropa de choque foi chamada e houve correria. Na região da Santa Efigênia, pelo menos 6 lojas foram arrombadas. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve na região da Luz, onde deu início às obras do complexo Júlio Prestes. Serão construídos cerca de 1.200 apartamentos em uma área vizinha à Cracolândia. O projeto prevê ainda 66 estabelecimentos comerciais, entre lojas e restaurantes, uma creche e um espaço para a escola de música Tom Jobim, que hoje funciona num prédio alugado. A previsão é que a obra fique pronta em pelo menos 3 anos. O investimento é de cerca de R$ 1 bilhão e 400 milhões de reais e será viabilizado por meio de uma parceria público-privada. A primeira na área da habitação a ser realizada no país. Até aqueles que puderem, os ex-dependentes, pedir à concessionária que contrate as pessoas aqui na obra, pessoas em situação de rua, morador de rua também que contrate aqui na obra, e vamos trabalhando. De um lado é combater o tráfico, de outro lado é ajudar quem precisa. Agora, aqui vai resolver, não tem a menor dúvida. O caminho para você revitalizar não só esta região, mas todo o centro expandido, é trazer as pessoas de volta para morarem no centro de São Paulo. O terreno abrigou a primeira rodoviária de São Paulo. Aqui também foi um shopping popular, demolido em 2007, depois de ser desapropriado pelo governo estadual por 34 milhões de reais. Na época, foi anunciada a construção do Complexo Cultural da Luz, que seria formado por 3 teatros, escolas de música e dança. Projeto que nunca saiu do papel. As famílias interessadas em comprar um dos apartamentos devem se inscrever para o sorteio até o dia 24 de julho e ter renda de no máximo 6 salários mínimos. Outra condição é que pelo menos um dos integrantes da família trabalhe no centro. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria Estadual da Habitação. Até o momento, há 149 mil interessados. Já são 10 os casos suspeitos de febre amarela no estado de São Paulo. 3 mortes já foram confirmadas. Os cuidados para evitar a disseminação do vírus devem ser os mesmos para dengue, zika e chikungunya. Já para quem vive nas áreas de risco, só a vacina pode trazer proteção. As 3 pessoas que morreram na capital viajaram para Minas Gerais e voltaram com os sintomas. Porém, a contaminação por febre amarela ainda não foi confirmada. Minas vive um surto silvestre que afeta regiões rurais e de mata, em que macacos são os principais hospedeiros. O estado de São Paulo tem até agora 3 mortes confirmadas por febre amarela. Uma em Santana do Parnaíba, região metropolitana, um caso que foi importado de Minas, e 2 mortes no interior, cujas pessoas não viajaram. Segundo a Secretaria de Saúde, no caso das mortes de Batatais e Américo Brasiliense, as pessoas contraíram a doença aqui no estado.
No Instituto Emílio Ribas, na capital, hospital de referência no tratamento de doenças infecciosas, a procura pela vacina aumentou. No último sábado, foram aplicadas quase 350 doses, mais do que o dobro da média diária nesta época do ano. Esse infectologista diz que o vírus ainda não está circulando nas cidades e, por isso, a vacina só é indicada para quem vai viajar para áreas de risco. Essas pessoas que vivem nessas áreas com recomendação de vacinação, elas devem procurar um posto de saúde para receber a vacina contra a febre amarela. A capital está fora da área de recomendação de vacinação. Então, quem vive aqui no município de São Paulo, na região vizinha, Baixada Santista, todo o litoral, não precisa se preocupar em receber agora a vacina da febre amarela, a não ser que vá se deslocar para alguma área de recomendação de vacinação. A febre amarela é transmitida pela picada do mosquito infectado com o vírus. Os sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça e no corpo. Mas nem todos que pegam a doença correm o risco de morrer. O médico explica que a febre amarela só evolui para a forma mais grave numa pequena parte dos casos. A grande maioria das pessoas que se infectam com o vírus da febre amarela não tem absolutamente nenhum sintoma, né? Então, cerca de 80% das pessoas infectadas com a febre amarela são absolutamente assintomáticas. E o Brasil registrou quase 800 mortes por dengue, zika e chikungunya em 2016. Os dados são do novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. O Brasil registrou 1.976.029 casos prováveis das 3 doenças, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Com relação aos óbitos, foram 629 de dengue, 159 de chikungunya e 6 de zika, totalizando 794 mortes. No mesmo período de 2015, as 3 doenças mataram 1.001 pessoas. Governo Trump começa com uma medida polêmica na área da economia. Hoje, o presidente assinou um decreto retirando os Estados Unidos do Acordo Transpacífico. O tratado comercial assinado em 2015 por Barack Obama tinha como objetivo reduzir barreiras comerciais e envolvia 12 países. Durante sua campanha à presidência, Trump afirmou diversas vezes que o acordo violava os interesses dos trabalhadores americanos. O acordo transpacífico reunia 40% do PIB mundial, mas ainda não havia sido ratificado pelo Congresso americano e, sem a participação dos Estados Unidos, não deve sair do papel. No dia de sua posse, Trump também afirmou que vai exigir a renegociação do Acordo de Livre Comércio integrado por Estados Unidos, Canadá e México, o NAFTA, e que deve abandonar o tratado a não ser que haja, segundo ele, um acordo justo. E aqui no Brasil, a Associação de Comércio Exterior espera que essa retirada dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico traga benefício para o agronegócio brasileiro. Segundo o presidente da AEB, José Augusto de Castro, o país poderá aproveitar para negociar com mercados que deixarão de receber produtos americanos subsidiados, como carne bovina, suco de laranja, açúcar, soja, entre outras commodities. No entanto, de acordo com José Augusto Castro, ainda há o receio de que a política protecionista do governo Trump se intensifique e gere uma menor demanda chinesa por commodities, o que teria efeito negativo para o Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Trump está sendo Trump, colocando em prática propostas da campanha com o populismo de sempre, que prega o melhor dos mundos, crescimento com aumento de produção e geração de empregos, mas só reforça os temores globais. É a maior economia do mundo, rompendo tratados, impondo barreiras, pregando o separatismo, cortando impostos, com posições polêmicas, como a aversão aos imigrantes. Não é outro motivo de a Casa Branca ter acabado com a versão espanhol do site de redes sociais. No que se refere à economia, pode até vir alguns resultados, mas a conta também deve vir mais cedo ou mais tarde. E não apenas para os Estados Unidos. O FMI já reduziu a projeção de crescimento para a América Latina, inclusive o Brasil. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, indica a possibilidade de mais aumentos dos juros para conter possíveis efeitos colaterais. Há risco de pressões inflacionárias e de mais desequilíbrio fiscal. Em termos mundiais, pode haver mudança no jogo de forças. A saída do Acordo Transpacífico
e alterações no NAFTA podem fortalecer a China, que se coloca como defensora da globalização, produzindo talvez efeito contrário ao que Trump pretende, com possíveis barreiras a produtos chineses. Até o Brasil pode aproveitar a brecha para ampliar acordos comerciais. Além disso, mais investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos podem gerar mais demanda por nossas commodities. É ver até onde vai a política de Trump, sentir na prática como vai funcionar. Essa incerteza explica, em parte, o bom humor do mercado brasileiro. Tem também a previsão de corte maior da taxa básica, que favorece a Bolsa. E no caso do dólar, tem uma queda internacional, já que Trump também disse que a moeda está muito valorizada, o que atrapalha a competitividade dos produtos americanos. Novos tempos. Eu volto na quinta. Até lá. Um ano após a revogação da lei do filho único, taxa de natalidade da China cresce e atinge o maior patamar desde o ano 2000. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde e de Planejamento Familiar, apesar do número de mulheres férteis no país ter caído em 5 milhões, os novos nascimentos superaram os 17 milhões e meio em 2016, um aumento de quase 1,5 milhão da média do período entre 2011 e 2015. A China implementou a política de filho único na década de 70 para conter o crescimento populacional, mas reviu as diretrizes preocupada com a diminuição da força de trabalho no país e com os custos de sustentar uma população cada vez mais idosa. Em mais uma tentativa de um acordo de paz para a Síria, governo e rebeldes participam de conferência no Cazaquistão. É a primeira vez que rebeldes e membros do governo se reúnem num mesmo ambiente para uma negociação de paz. No entanto, pouco antes dos trabalhos começarem, os rebeldes se negaram a negociar frente a frente com os representantes do ditador Bashar al-Assad. Eles alegam que o cessar-fogo acordado em dezembro não foi respeitado, o que demonstraria uma falta de comprometimento do governo de Assad. Mesmo diante desse impasse, o ministro das Relações Exteriores do Cazaquistão, Kairat Abdramanov, afirmou que espera frutos do encontro. Outras 3 tentativas de acordo de paz, em 2012, 2014 e no ano passado, não tiveram sucesso até agora. Agora vamos à previsão do tempo com Mariana Armentano. Sem tempo firme por enquanto. Toda semana promete chuvas. O dia vai amanhecer com muitas nuvens no Vale do Paraíba, no litoral, na Serra da Mantiqueira, aqui na região metropolitana e também no nordeste do estado. Já no norte e no oeste, teremos sol e chuva fraca a qualquer hora do dia. Mas durante a tarde e a noitinha, as pancadas de chuva atingem todas as regiões do estado. À tarde, a máxima vai aos 33 graus em Presidente Bernardes e aos 30 graus nas cidades de Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto. Em Santos, no litoral, também vai fazer 30 graus amanhã. Para a capital, a semana promete ser bem estável, tanto em relação às chuvas quanto às temperaturas. O dia amanhã deve ser mais quentinho, com máxima de até 28 graus, esquenta até mais na quarta-feira, faz até 30 graus, mas volta a refrescar na quinta, com mínima de 20 e máxima prevista só de 26 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana. Até amanhã. Até amanhã, Lu. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora Todo Seu.